Você já deve ter pensado isso. Matemáticos aprendem rápido porque nasceram com um dom, um cérebro diferente, uma capacidade que você não tem. Eu preciso te contar uma coisa que vai incomodar um pouco. Isso é mentira. Matemáticos não têm um cérebro melhor que o seu. Eles têm hábitos melhores que o seu. E o pior de tudo, os hábitos que você aprendeu na escola, reler, grifar, decorar, são exatamente os hábitos que menos funcionam para o cérebro aprender. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os métodos reais que quem lida com matemática usa, quase sem perceber, para aprender qualquer coisa mais rápido. Não são truques mágicos. São formas de estudar que respeitam como o cérebro realmente funciona. E o mais interessante, você pode começar a usar hoje, antes de terminar esse vídeo. 2. O problema. 0,55 a 1,55. Antes de falar nas técnicas, precisamos entender por que a maioria das pessoas estuda muito e aprende pouco. Repare se você já fez algo disso. Reler o mesmo texto várias vezes, achando que reler é revisar. Decorar fórmulas ou definições sem entender de onde elas vêm. Estudar 4, 5 horas seguidas, sem pausa, achando que tempo na cadeira é igual a aprendizado. Tentar aprender um assunto inteiro num único dia, na véspera da prova. Assistir videoaula atrás de videoaula, sem nunca colocar a mão na massa. Nenhum desses hábitos é preguiça. O problema é que eles enganam o seu cérebro. Reler dá uma sensação de familiaridade. Você reconhece o texto e pensa, eu sei isso. Mas reconhecer não é a mesma coisa que saber. E decorar sem entender é como memorizar o caminho de uma casa sem saber onde fica a cidade. No minuto em que muda alguma coisa, você se perde. Estudar horas seguidas cansa uma parte do cérebro chamada atenção sustentada. E cérebro cansado não fixa informação, só a deixa passar de raspão. A boa notícia é que existe outro caminho, e é esse caminho que os matemáticos, sem saber neurociência, acabam trilhando naturalmente. 3. As técnicas. Técnica 1. Aprender procurando o padrão, não o exemplo. A primeira coisa que separa quem aprende rápido de quem aprende devagar é isso. Matemáticos não memorizam exemplos, eles caçam padrões. O cérebro humano é uma máquina de reconhecer padrões. É assim que ele economiza energia. Em vez de guardar 1000 informações soltas, ele guarda uma regra que explica as 1000. Quando um matemático resolve um problema, ele não está pensando, isso é igual ao exercício 4 da página 20. Ele está perguntando, que estrutura esse problema tem? Onde mais eu já vi essa estrutura? Você pode fazer isso hoje. Depois de resolver um exercício, pare e pergunte, qual é a ideia por trás disso? E onde mais essa ideia aparece? Isso transforma um exemplo isolado em uma ferramenta reutilizável. Técnica 2. Quebrar o problema grande em pedaços pequenos. A segunda técnica resolve um medo muito comum, a sensação de que um assunto é grande demais para caber na cabeça. O cérebro tem uma capacidade limitada de segurar informação de uma vez. É a chamada memória de trabalho. Quando você tenta engolir um assunto inteiro de uma vez, ela trava. E a sensação é de, não estou entendendo nada. Matemáticos fazem o oposto. Diante de um problema complicado, a primeira pergunta nunca é, como resolvo isso? É, em que partes menores eu consigo dividir isso? Cada parte pequena cabe na memória de trabalho. E quando as partes se encaixam, o problema grande simplesmente se resolve sozinho. Na prática, ao estudar um tema novo, não tente entender tudo de uma vez. Quebre em 2 ou 3 blocos. Domine um antes de ir para o próximo. É mais lento no começo e muito mais rápido no total. Técnica 3. Resolver antes de assistir.
Aqui está um hábito que parece contraintuitivo, mas muda tudo. A maioria das pessoas assiste à explicação primeiro e só depois tenta praticar. Matemáticos frequentemente fazem o contrário. Tentam resolver primeiro, mesmo sem saber o caminho, e só depois olham a explicação. Por que isso funciona? Porque o cérebro aprende muito mais quando primeiro tenta gerar uma resposta, mesmo errada, do que quando só recebe a resposta pronta. Esse esforço de busca ativa cria uma espécie de gancho na memória, e quando a explicação chega depois, ela gruda nesse gancho. Assistir sem tentar é como ver alguém nadar e achar que aprendeu a nadar. Na prática, antes de assistir à próxima aula ou ler o próximo capítulo, tente resolver um problema relacionado, mesmo errando. O erro não é desperdício, é preparação. Técnica 4. Errar de propósito para encontrar a lacuna. Isso conecta direto com a próxima ideia. Matemáticos não têm medo do erro. Eles usam o erro como ferramenta de diagnóstico. Quando você erra um exercício, você não descobriu o que é ruim naquele assunto. Você descobriu com precisão cirúrgica exatamente qual pedacinho do seu entendimento está faltando. É como um exame de sangue. O erro aponta o lugar exato do problema. Sem ele, você fica estudando o assunto inteiro de novo, incluindo as partes que você já domina. Perda de tempo. Na prática, depois de errar, não passe direto para a correção. Pergunte: o que exatamente eu não sabia aqui? Antes de ver a resposta certa. Essa pausa de 30 segundos vale mais do que reler o capítulo inteiro de novo. Técnica 5. Revisar em intervalos, não de uma vez só. Agora, um dos segredos mais simples e mais ignorados. O tempo entre os estudos importa tanto quanto o estudo em si. A memória não se fixa no momento em que você aprende. Ela se fixa depois, enquanto o cérebro reorganiza a casa, inclusive durante o sono. Se você revisa um conteúdo pouco tempo depois de aprender, e depois revisa de novo alguns dias depois, e depois semanas depois, cada revisão fortalece a conexão um pouco mais, com cada vez menos esforço. É por isso que estudar tudo na véspera parece funcionar, mas não funciona. A informação nunca teve tempo de ser consolidada. Ela só ficou emprestada por algumas horas. Matemáticos, mesmo sem perceber, revisitam ideias antigas o tempo todo, porque assuntos novos sempre dependem dos antigos. Isso é revisão espaçada natural. Na prática, depois de aprender algo, revise em um dia, depois em uma semana, depois em um mês. 3 revisões curtas valem mais que 6 horas de estudo em um dia só. Técnica 6. Explicar em voz alta, como se ensinasse. Essa é simples e é brutalmente eficaz. Quando você tenta explicar algo em voz alta, para outra pessoa ou até para si mesmo, o cérebro é obrigado a organizar a informação de um jeito que só entender por dentro nunca exige. Ler é passivo, explicar é ativo. Se você trava tentando explicar um passo, isso significa uma coisa só. Você achava que sabia, mas não sabia completamente. E é melhor descobrir isso agora, em voz alta e sozinho, do que na hora da prova. Matemáticos fazem isso o tempo todo, discutindo problemas com colegas, escrevendo no quadro, argumentando um raciocínio passo a passo. Na prática, depois de estudar qualquer assunto, feche o material e explique em voz alta como se estivesse ensinando alguém que não sabe nada sobre o tema. Técnica 7. Fazer pausas estratégicas. Por fim, uma técnica que combate direto aquele hábito de estudar horas sem parar. O cérebro não aprende de forma contínua. Ele aprende em ciclos. Depois de um período de concentração intensa, a atenção começa a cair, e continuar estudando nesse ponto rende cada vez menos, mesmo que pareça produtivo. Uma pausa curta, de verdade, sem tela,
sem redes sociais, permite que o cérebro comece a processar o que acabou de entrar e volta com a atenção renovada. Matemáticos costumam trabalhar em blocos, um período de foco profundo, seguido de uma pausa real. Não é preguiça, é estratégia. Na prática, estude em blocos de 25 a 50 minutos, com pausas de 5 a 10 minutos entre eles. Você vai perceber que rende mais em menos tempo total. 4. Conclusão. Então vamos voltar para o início. Matemáticos não aprendem rápido porque nasceram diferentes. Eles aprendem rápido porque, sem sempre perceber, usam métodos que respeitam como o cérebro realmente absorve e fixa a informação, buscar padrões, dividir o difícil em pequeno, tentar antes de assistir, usar o erro a favor, espaçar as revisões, explicar em voz alta e respeitar os próprios limites de atenção. Nenhuma dessas técnicas exige talento. Todas exigem só um pouco de intenção. Você não precisa aplicar as 7 ao mesmo tempo, começando hoje. Isso seria cair no mesmo erro de tentar engolir tudo de uma vez. Escolha uma, só uma. Talvez explicar em voz alta o que você estudou hoje, ou tentar resolver antes de assistir à próxima aula. Pequenas mudanças assim, repetidas por algumas semanas, produzem um resultado que nenhuma maratona de estudo de última hora jamais vai conseguir. Você não precisa estudar mais horas. Precisa estudar do jeito que quem aprende rápido aprende.